E se eu te dissesse que o segredo do seu próximo grande produto não está em reduzir fricção, mas em criar fricção? Pois é, todo mundo repete que o caminho do sucesso é tirar barreiras, simplificar processos, deixar tudo fluido. Só que esse pensamento está sabotando a inovação. E hoje eu vou mostrar por que sua estratégia de produto precisa de resistência intencional. Mas antes, calma, um disclaimer. Antes que você pense que eu estou defendendo cadastro com 10 passos ou telas desnecessárias no seu app, deixa eu esclarecer uma coisa. Quando falamos em fricção em produto, o senso comum é atrito na experiência do usuário, ok, todo mundo conhece esse conceito, né? Aquele botão escondido, a jornada cheia de cliques, formulário infinito. E sim, esse tipo de fricção precisa ser eliminado, né? Obviamente. Mas o que eu quero dizer aqui, nesse papo de hoje, é outra coisa, né? Fricção nesse contexto no contexto que eu vou trazer aqui, é resistência intencional dentro da estratégia e do processo de desenvolvimento, né? Então, é o atrito saudável que acontece quando o time discorda, quando uma hipótese é desafiada, quando você coloca a sua ideia sob pressão antes de levá-la para o mercado. Então, essa é a ideia atrás da fricção que eu estou trazendo aqui nesse episódio. E a fricção é a fricção que, na realidade, não atrapalha o usuário, mas fortalece o produto, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Seja sincero, tá? Quantas vezes você já viu uma estratégia de produto que parecia perfeita no papel, né? E aí o roadmap estava lindo, os slides impecáveis, os stakeholders todos sorrindo, mas aí na prática a coisa emperra, né? Isso acontece porque a gente foi treinado a acreditar que suavidade é sinônimo de eficiência, né? Menos atrito, mais entrega. Só que esse pensamento cria produtos frágeis que não resistem ao primeiro contato com o usuário real, né? Então, a obsessão pela suavidade é, na verdade, uma armadilha, né? Ela mata a criatividade, ela elimina o senso crítico e deixa a sua estratégia vulnerável, né? E aí, eu tenho aqui, pensando nesse conteúdo de hoje, pensando nisso, né, nessa reflexão, eu elenquei 5 razões por que isso acontece, por que a fricção intencional, a resistência intencional, ela fortalece o seu produto, né? A primeira razão é que fricção força entendimento real. Então, quando você introduz resistência de propósito, o time é obrigado a testar de verdade os seus pressupostos, né? Não tem espaço para achismo confortável, sabe? Então, um exemplo real, vamos ao exemplo real. Quando uma empresa força um protótipo a passar por rodadas, né, de feedback super desconfortáveis com usuários difíceis, né, isso dói. Mas é exatamente aí que aparecem os insights mais valiosos, né? Então, é como se fricção, nesse sentido, fosse o stress test, né, das ideias, né? Ela mostra fraquezas cedo, né? Então, quando ainda dá para corrigir barato, sabe? Enquanto ainda é barato para corrigir, né? E antes que você invista milhões, né, numa solução que ninguém quer. Então, a primeira razão a fricção ela força entendimento real, né? A segunda razão é porque a fricção ela gera inovação, né? Esse processo ele caminha alinhado, ele caminha rumo a um resultado de inovação, né? Então, porque se tudo flui sem resistência, né? O time segue no automático. A fricção obriga você a pensar fora do óbvio. Então, lembra quando o Instagram decidiu lançar os stories, né, copiando o Snapchat? Já faz tempo isso. Aquilo só aconteceu porque havia uma fricção gigante. A estagnação no formato de feed. Isso é um tipo de fricção. Então, esse desconforto fez a equipe buscar alternativas e o resultado foi que uma das maiores reinvenções da plataforma, né? Isso é a pura verdade. Então, a restrição, a pressão, a barreira, tudo isso alimenta a criatividade. Quem nunca ouviu a frase "a limitação é o combustível da inovação"?
Pois é, né? Inclusive tem até um livro, eu vou tentar resgatar ele e colocar aqui, mas tem um livro bem interessante sobre que fala justamente sobre as restrições, né? Como que um processo criativo é super alimentado por restrição. Muito interessante, eu vou colocar depois. Mas vamos lá para a terceira razão. A fricção, ela constrói uma resiliência. Então, produtos desenvolvidos em cenários lisinhos, né? Eles desmoronam no primeiro obstáculo real. Agora, produtos que nasceram enfrentando resistência se tornam naturalmente mais fortes. É como treinar com peso extra, por exemplo, né? Dói, mas fortalece. Então, equipes que são expostas a questionamentos duros, a debates incômodos, aprendem a antecipar riscos e a se adaptar. E o resultado é que são produtos muito mais preparados para sobreviver em mercados turbulentos, sabe? Cheios de concorrência e mudanças inesperadas. E aí a gente vai para a quarta razão, que é fricção alinha o time no que importa, né? E aí lembrar, reforçar que fricção não é briga de ego, né? É o contrário, ela força a clareza, né? Porque você está ali intencionalmente, você está debatendo intencionalmente em busca de uma clareza, em busca de um estresse absoluto daquela sua ideia, daquele seu produto, daquela sua hipótese, né? Então, quando existe espaço para discordar, né, questionar e até bater de frente de forma saudável, né, respeitosa, saudável e com intencionalidade, todo mundo entende melhor o porquê por trás das decisões, né? Então, isso evita o clássico cenário de um time que executa no automático, sem acreditar de verdade no produto, né? Então, o atrito construtivo, ele gera engajamento porque dá voz às pessoas e traz à tona pontos cegos. Isso é super, super interessante e super rico no dia a dia, né? E aí, o que nos leva para a quinta razão, né? A quinta razão é fricção impede que você vire commodity. Então, produtos sem fricção, eles se parecem todos iguais, né? Como se fossem o smooth exagerado, né? O smooth exagerado cria soluções genéricas, previsíveis, sem alma. É por isso que tantas plataformas viram clones umas das outras, sabe? A fricção intencional, ela força uma diferenciação, né? Está na natureza dela essa diferenciação. Então, ela empurra você para tomar decisões ousadas que podem desagradar alguns, mas encantam profundamente os usuários certos. E é assim que você escapa da mediocridade, né? E aí, ok, mas como trazer essa fricção de forma saudável, sem paralisar o time, né? Então, pensando nisso, eu trago aqui algumas ideias, né? Então, uma delas é crie sessões deliberadas, sabe, de debate estratégico, onde a regra é discordar e atacar hipóteses, não pessoas. Traga usuários críticos, não só os fãs, para validar protótipos. Estabeleça métricas desafiadoras que forcem trade-offs claros, né? Introduza cenários extremos. E se dobrássemos o preço? E se o concorrente lançasse isso amanhã? Né? Porque a chave aqui é que a fricção ela precisa ser intencional, como eu falei anteriormente. Não é uma burocracia inútil, não é criar caos. É resistência direcionada para fortalecer o produto, sabe? Então, caminhando aqui para o nosso fim, da próxima vez que alguém te disser vamos deixar tudo mais suave, sem atrito, repense, sabe? Porque o caminho sem resistência pode até parecer mais rápido, mas provavelmente está levando você direto para a irrelevância, sabe? Então, o verdadeiro diferencial do seu produto pode estar na fricção que você evita. Porque é exatamente no desconforto, no embate e no desafio que nascem as soluções que transformam mercados. E é isso, me conta aí. Você está suavizando demais a sua estratégia ou você já aprendeu a usar a fricção a seu favor? Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.